Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você que nos visita, seja bem-vindo à Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. É para nós uma grande alegria que você esteja aqui conosco, cultuando ao nosso Deus. Nós gostaríamos que você se preparasse para que esse culto seja digno do nosso Senhor. Para isso, é preciso que a sala aí onde você está, o local onde você está, esteja organizado, todos estejam sentados de preferência, com a Bíblia na mão. Faça isso. Deixe o ambiente sempre preparado para que Deus seja cultuado sem distrações. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vamos adorar ao Senhor. Bem-vindo ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Dentro de alguns instantes, estaremos iniciando o nosso culto. Certifique-se que todos estejam em seus lugares. Assim, não haverá distrações. De preferência, desligue seu celular e procure ter em mãos uma Bíblia. Dentro de 1 minuto, o culto iniciará. Use esses instantes para orar ao Senhor. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, ó Deus, tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus
em tudo que neles há. O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. Povos terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpados
Boa noite. Hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 35 do livro de Ezequiel, na nova versão transformadora. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o monte Seir e profetize contra seu povo. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou seu inimigo, ó monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Deixarei o monte Seir completamente desolado e matarei todos que tentarem escapar e qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres, suas colinas, seus vales e seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta à espada. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse, as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas. Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então, você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel. Pois você disse, estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras, você se exaltou diante de mim, e eu ouvi tudo. Assim, diz o Senhor soberano, o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falhará. O teu amor não falhará, Senhor. Teu amor não falha. Boa noite, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Convido vocês a fechar os seus olhos. Santo Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Eu lhe agradeço, pois o Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Te agradeço, ó Deus, pois o Senhor não tem deixado faltar nada para nós, ó Pai. Sempre, ó Pai, tem o pão na mesa, sempre, ó Pai, há o alimento, o sustento, ó Deus. Te agradecemos, pois nada o Senhor tem nos deixado faltar. Peço, Pai, que, acima de tudo, o Senhor faça a Tua vontade. E se te aprover, ó Pai, peço que o Senhor faça com que seu povo passe ileso, Senhor, dessa pandemia, desse período complicado que estamos vivendo, Senhor. Eu peço que o Senhor continue a abençoar o seu povo. Abençoe nossa igreja, cada irmão, Senhor, aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, Senhor. Esteja abençoando para que eles sintam que o Senhor está à frente de tudo e que o Senhor faz a Tua vontade, Senhor. O Senhor tem a vontade perfeita e cuida de nós. Eu peço que o Senhor mantenha viva a Tua palavra em nossos corações, que esse momento de distanciamento não venha fazer, ó Pai, que a gente venha enfraquecer na fé. E eu peço que o Senhor
esteja cuidando, ó Pai, de cada família em especial. Abençoe para que esse momento as famílias tenham mais união. Aproveitem, ó Deus, para ter um momento de intimidade, Senhor, e não só com as pessoas, mas também uma intimidade contigo, Senhor. Que a Tua palavra, que estar contigo, ó Deus, em oração, possa ser algo que a gente aprenda, algo que o Teu povo, ó Deus, faça com maior frequência. Acenda, ó Deus, nos nossos corações esta vontade, ó Deus, de estar na Tua presença, de orar, ó Deus, de conhecer mais da Tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, ó Pai, na questão financeira também. Muitos, ó Deus, estão perdendo seus empregos, tendo redução de salário, Senhor, tendo dificuldades, ó Deus, em administrar suas contas. Eu peço que o Senhor esteja dando sabedoria a cada um, Senhor. Peço pelos irmãos que estão enfermos, peço, ó Deus, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, cada um. Muitas vezes esse isolamento social é muito ruim para nós, e eu peço que o Senhor esteja também, ó Deus, fortalecendo essas pessoas, essas famílias, Pai. Obrigado por tudo, obrigado pela tecnologia que o Senhor permite, ó Pai, que a gente esteja junto, mesmo estando separados, ó Deus, mesmo, ó Deus, nesses momentos onde não podemos estar em comunhão na igreja, nós podemos, ó Deus, te cultuar, podemos ouvir a Tua palavra, Pai. Obrigado por tudo isso, peço que o Senhor esteja cuidando dos nossos governantes também, ó Pai, dando sabedoria para todos, para que conduzam esse país, ó Deus, de forma correta, ó Deus, dentro da Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo, peço que o Senhor perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Anjos,
cultos presenciais pararam, mas temos compromissos a honrar. Se você é crente, ajude a sustentar essa igreja. Use os dados abaixo para transferências eletrônicas e depósitos. Igreja Batista Redenção, Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú, Agência 0680, Conta Corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem, vem, vem! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Hey! Respeitável público, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido. É bom, é muito bom,
Já cultuamos o nosso Deus, agora vamos estudar uma pequena porção da palavra do Senhor, mas antes de fazermos isso, vamos orar. Quero convidar você a suplicar a Deus para que Ele nos alimente, para que Ele nos ensine por meio da sua palavra. Baixe sua cabeça um instante, feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós agora vamos abrir a sua palavra, e esse culto, apesar de nós já termos orado e cantado, nós teríamos um culto incompleto se não formos alimentados pela sua palavra. Por isso, o meu pedido é que o teu Espírito tenha misericórdia de nós. Nós somos tão pequenos, a sua palavra é tão grande. Nós somos tão simples e a sua palavra é tão profunda. Por favor, Santo Espírito, tenha misericórdia da sua igreja, nos corrija, nos mostre a sua verdade, para que sejamos crentes que te honrem o tempo inteiro. Abençoa-nos mais uma vez, nós clamamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 13. Hoje leremos no versículo 22 até o verso 31. Lucas capítulo 13, versículos 22 a 31. E paralelamente a isso, o Evangelho de Mateus também aborda esse mesmo texto que vamos olhar hoje. Então, se você quiser e puder, deixe aberto também Mateus capítulo 6, o mesmo trecho, lá no versículo 25 ao 34, porque no final eu preciso usar um trecho de Mateus para ajudar na compreensão do que Lucas também escreveu. Dito isso, eu vou ler na versão revista e atualizada, então acompanhe aí a leitura para que você seja beneficiado. O texto nos diz assim: a seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam e não têm despensa, e nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, não podeis fazer nada quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto aqui em Lucas. No mesmo texto, lá em Mateus, você vai ver que ele coloca uma palavra ou outra diferente, acrescenta algumas coisas, complementando aí essa oração, esse ensino, na verdade, do Senhor Jesus. Então vamos pensar a respeito, biblicamente, de como lidar com esse assunto. A verdade central a respeito desse texto procura nos ensinar. O que Jesus quer nos ensinar é o seguinte: Jesus espera que os seus discípulos lidem corretamente com o amanhã. O Senhor Jesus espera que os seus discípulos lidem corretamente com o amanhã. Por que nós vamos olhar um texto como esse? É comum em tempos como o que nós estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos de medo, surgirem dúvidas no coração e uma certa insegurança relacionada ao futuro.
Como seres humanos, nós estamos sempre passíveis, nós estamos sempre lidando com essas questões. E a Bíblia, então, oferece resposta para isso. E você, como discípulo de Jesus, deve saber que o Senhor Jesus é nosso dono, é nosso Senhor, é nosso mestre. E sendo Ele dono da minha e da sua vida, Ele nos ensina, Ele muitas vezes nos dá ordens de como nós devemos proceder. Nesse texto específico, Jesus dá algumas ordens relacionadas a como lidar com o futuro, de modo que os crentes, de modo que os discípulos dele não devem agir da mesma forma como as pessoas que não o servem. Então, se você está na sua casa hoje e tem andado preocupado a respeito do futuro, como vai ser agora, dentro dessa pandemia, ou como vai ser quando a pandemia terminar? Será que eu vou ficar doente ou não? Será que alguém da minha família vai ser acometido por essa doença? Será que eu ainda vou ter trabalho quando tudo isso passar? Será que eu vou conseguir levantar a minha empresa? Será que eu vou conseguir manter o sustento da minha família? Dúvidas e mais dúvidas. As perguntas se multiplicam o mundo afora e os crentes também têm as suas perguntas. Então, quando nós olharmos para o futuro, e quem sabe você esteja perdendo algumas noites de sono, preocupado com o que vai acontecer, é preciso que você pare um instante e pense: o que Deus espera de mim nessa hora? O que o Senhor Jesus e o que a sua palavra me recomenda, me ordena, me mostra a fazer diante dos desafios que vêm à nossa frente? Então, o objetivo da mensagem nessa noite é mostrar para você algumas ordens de Jesus que nos ajudam a lidar corretamente com o amanhã. Vamos ver algumas ordens de Jesus que nos ajudam a lidar corretamente com o amanhã. Quando nós pensamos a respeito do amanhã, existem maneiras corretas de lidar e maneiras equivocadas. E como crentes, como discípulos do Senhor, nós queremos aprender da maneira certa. E nesse texto, Jesus então vai nos dar algumas ordens. Eu quero que você olhe para o seu texto aí, você vá anotando, rascunha na sua Bíblia para que você não esqueça. Quais são as ordens de Jesus para que o crente lide corretamente? Quais são as ordens de Jesus para que o crente se posicione corretamente a respeito do seu futuro e das incertezas que estão encobertas pelo futuro? Ok? Faz parte da vida cristã e de qualquer ser humano, nós não temos como saber o futuro. Então, como eu lido com as incertezas à nossa frente? Olhe para o texto aí, vamos fazer algumas observações. Em Lucas, capítulo 12, no versículo 22, o Senhor Jesus então inicia dando a sua primeira ordem como lidar relacionado ao seu futuro. Jesus diz assim: e dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, por isso eu vos admoesto. E aí Jesus então dá uma ordem a eles dizendo: não andeis ansiosos. Essa é a primeira ordem relacionada ao futuro, como Jesus quer que os seus discípulos lidem com o futuro. A primeira coisa que ele pede para nós é que eu e você não nos deixemos levar pela ansiedade. Ansiedade é um sentimento perturbador que muitas vezes faz com que existam alterações, inclusive físicas, fazendo com que a sua respiração, o seu coração, as suas noites, haja um descompensar aí hormonal. Uma série de situações acontecem, inclusive é chamado de somatização, a ideia de soma, a palavra grega que fala de corpo. Nós trazemos para o nosso corpo reage de maneira ruim à ansiedade. As pessoas têm queda de cabelo, elas caem a produtividade, aumenta a irritação, tudo porque nós não sabemos, nós esquecemos que a palavra de Deus tem uma solução em relação ao futuro. E a primeira ordem de Jesus não é uma recomendação, é uma ordem imperativa. Ele diz assim: não andem ansiosos. Mas não andem ansiosos pelo quê? Relacionado ao quê? A ansiedade aqui estava tomando conta dos seus discípulos e esse texto ainda sendo aplicado à nossa vida. O texto continua dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Veja que o Senhor Jesus, ao lidar com a ansiedade, ele nos diz que ele não está lidando aqui com coisas superficiais.
Ele não está dizendo para você assim, ó, não se preocupe se amanhã o seu carro vai ter combustível ou não. Não se preocupe se amanhã você vai conseguir trocar de veículo, comprar uma nova casa. Não se preocupe se amanhã você vai ter uma promoção ou não. Ele não está lidando com essas coisas que fazem parte do dia a dia. Ele não está dizendo para você não se preocupe com as coisas que fazem parte da rotina diária de um ser humano. Ele está dizendo aqui, ele está olhando para coisas que são fundamentais à vida. Ele sabe que é necessário para a manutenção da vida humana, é necessário comer, beber e vestir. Aqueles que têm acompanhado a oração do Pai Nosso, nós vimos um pouquinho disso na terça-feira passada. Mas veja, o Senhor Jesus olha para essas coisas que são coisas importantes. Não é importante comer? Dá para viver sem comer? Dá para viver sem beber? Dá para viver sem ter vestimenta? Talvez em alguns lugares do mundo, como os índios, isso seja possível, mas na maioria dos casos, na maioria dos lugares, certamente a vida seria seriamente comprometida sem a vestimenta. Pessoas morreriam com hipotermia, por exemplo. Então Jesus sabe, Jesus está falando aqui que mesmo as questões, mesmo as coisas essenciais e ultra importantes da vida, como comida, bebida e vestimenta, não são justificativa, não são desculpa para que crentes desenvolvam então uma ansiedade. Comum que as pessoas se preocupem com isso. Ora, nós nos preocupamos com comida. Eu sei que você se preocupa com a despensa da sua casa, em manter pelo menos um mínimo necessário para que a sua família sobreviva. É claro que se você parar de beber, você morreria em pouco tempo. E é óbvio que se você não tiver roupa, você passaria por privações, colocando a sua vida em risco. Tudo isso o Senhor Jesus sabe, mesmo assim, sabendo que essas preocupações, as quais ele está falando aqui, são preocupações legítimas, são preocupações que realmente suprem, mantêm a vida. Jesus diz, vocês não devem se preocupar pelo suporte à vida. E quando ele apresenta isso, ele sabe que nós nos preocupamos. Quando eu olho para um versículo como esse, eu sou lembrado como pastor que esse é um texto, é uma preocupação muito comum, não só na minha vida, mas na vida de muitos pastores. Como pastor, uma das dificuldades que o ministério impõe, por exemplo, diferente de uma profissão comum, o pastor não tem fundo de garantia acumulado. Então você se preocupa com o seu futuro? Talvez você trabalhe muitos anos numa empresa e quando você sai daquela empresa, se você trabalhou muitos anos lá e não fez uso do seu fundo de garantia para construção ou para alguma outra coisa, possível que depois de 30 anos de trabalho você saia de lá com uma grande bolada que ajude você na sua manutenção. Mas eu, como pastor, não tenho fundo de garantia acumulado. O pastor, ele, dentro de outras profissões, ele, por exemplo, ele não tem estabilidade. Hoje ele serve à igreja. Muitos pastores, amigos meus, trabalham servindo à igreja. Mas é impressionante como é uma profissão, de certo modo, perigosa. Eu conheço amigos que envelheceram no ministério. E quando eles não tiveram mais a capacidade de ter uma boa oratória, eloquência, ou fazer raciocínios e interações, quem sabe mais importantes, aí conseguindo manter a atenção, a interação da igreja. Muitas igrejas, infelizmente, tratam esses líderes que foram então jubilados, que estão numa idade de aposentar, muitas igrejas simplesmente descartam os pastores. Há uma preocupação quanto ao futuro. Eu conheço pastores que foram fazer visitas e enquanto estavam desempenhando o seu ministério, por exemplo, de visita pastoral, sofreram acidentes. Eu conheço pastores que sofreram acidentes. Foram vitimados por acidente de veículos. E o que aconteceu com eles? Durante um tempo a igreja deu suporte, durante um tempo a igreja o sustentou, mas faz parte da dinâmica da igreja. Como a igreja ia pagar o salário desse pastor que não estava trabalhando, sendo que ela precisa de um outro pastor? E muitas igrejas se viram no dilema de falar, olha, não temos como sustentadores pastores. Então elas deixaram esse pastor doente numa situação bem complicada e contrataram outro pastor e a vida seguiu.
Então, quando eu olho para textos como esse, em que fala sobre o futuro, eu sou uma das pessoas que posso dizer para você, é normal nós nos preocuparmos com o futuro, nós nos assustarmos diante do futuro. Isso é uma coisa preocupante. Como eu disse para você, pastor não tem seguro de vida, embora muitas vezes ele se submeta a situações de risco à sua vida, inclusive com ameaças abertas à sua vida. A família de um pastor, por exemplo, é uma das que mais poderiam se preocupar com o seu futuro, porque se o pastor morre, como fica a esposa do pastor e os filhos do pastor? Normalmente, e infelizmente eu digo isso, e muitas das igrejas deixam essas pessoas totalmente desamparadas. Pessoas que dedicaram a sua vida, abraçaram uma causa para servir ao Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Para fazer uma reclamação? Não. Eu estou me colocando numa situação de alguém que olha para um texto como esse e começa a se preocupar. Como vai ser o seu futuro? Como vai ser sua aposentadoria? O que você vai fazer se você ficar doente? E se você, por alguma razão, sofrer um AVC, algum tipo de tragédia aí na saúde e você não puder mais pastorear? Como você vai suprir sua família? Como você vai sustentar? São perguntas que atormentam a mente de muitos pastores. E o medo nessas horas nos envolve de uma maneira, dizendo assim, olha, vocês deveriam fazer como as pessoas do mundo afora, se preparando para o futuro. Olha, vocês precisam acumular patrimônio para que no futuro você tenha uma aposentadoria. Você deveria guardar bastante dinheiro, embora é difícil para os pastores fazerem isso. Mas vocês deveriam guardar dinheiro para que no futuro, então, você pudesse descansar, pudesse, então, se assentar sobre o patrimônio conquistado e ter uma vida feliz e tranquila. Mas essa não é a realidade. Então, quando os pastores olham para textos como esse e começam a olhar para o futuro pensando, como vai ser? O Senhor Jesus do céu, por meio da sua palavra, diz, vocês não devem se preocupar com isso. Por quê? Porque eu sou o Senhor que cuido de vocês. Não há razão, não há justificativa para a ansiedade. Eu não perdi o controle. Vocês estão preocupados com o que comer? Você se preocupa com o que beber, com o que vestir? Essas preocupações não são preocupações que devem ser totalmente ignoradas. Jesus não está falando para você, não se preocupe mais com o trabalho, nem com a provisão. Fique em casa deitado numa rede e toda a sua vida vai ficar bem. Confie em mim e eu vou prover para você todos os dias. Não é disso que ele está falando, até porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar. A Bíblia condena pessoas que decidem, escolhem não trabalhar e viver à custa de outras pessoas. Mas não é disso que ele está falando. Ele está ensinando para nós que a nossa preocupação primordial, essencial, não é colocar mesmo aquilo que é essencial à vida em primeiro lugar como prioridade. Por quê? Porque não há controle da nossa parte sobre isso. A sua ansiedade não vai mudar a situação. Você precisa aprender isso. Deus não quer que você, como discípulo dele, que você, como servo de Jesus, ande como as pessoas deste mundo, ansiosos pelas coisas, mesmo as fundamentais. Você precisa confiar em Deus. O texto diz mais, o texto continua dizendo assim. Versículo 22, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pelo que comer. Em Mateus vai acrescentar a ideia daquilo que vocês também vão beber ou que vão vestir. E ele vai apresentar algumas razões. Mas a grande pergunta é, por que Jesus introduziu esse assunto de ansiedade? Qual é o contexto em que esse assunto surgiu aqui? Nós estamos lendo a partir do versículo 22. E é difícil, nesse tempo de pandemia, nós estamos fazendo mensagens avulsas e muitas vezes não conseguimos dar todo o contexto do que está acontecendo. Mas se você é alguém que fica muito ansioso, ansiosa com o seu futuro, você está preocupado aí com a sua aposentadoria, com a sua saúde, com a sua velhice, com a sua renda, seja o que for que está tomando conta da sua mente relacionado ao futuro a curto, médio e longo prazo, é preciso que você entenda assim, se você ficar excessivamente
preocupado com essas coisas, principalmente com o seu sustento, você pode incorrer no erro que fez com que Jesus dissesse essas palavras. Jesus, ao ensinar isso, não andeis ansiosos por essas coisas, ele estava tratando, em primeiro lugar, de um outro problema. Volta um pouquinho aí no próprio texto e você vai ver no versículo 13, ele diz assim, Jesus estava falando algumas coisas, no versículo 13 aí de Lucas 6 mesmo, ele fala assim, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Jesus responde àquele homem, Jesus olha para o homem e diz, o homem busca Jesus dizendo, Senhor, eu estou preocupado com a minha herança, o meu irmão recebeu a herança e não quer dividir comigo, eu estou preocupado com o meu futuro, com aquilo que meu pai e a minha família deixou. Por favor, intervenha, Deus, o Senhor Jesus, por favor, ordena que o meu irmão divida. Jesus falou, quem me instituiu juiz ou partidor entre vocês? Quem foi que me colocou nessa situação para definir entre vocês? Não tenho tempo de abordar aqui, mas muitas pessoas agem assim, só procuram Jesus por interesses. Esse homem estava procurando Jesus não porque o amava, mas porque tinha interesse de que ele fizesse algo por ele na parte financeira. Muitas pessoas hoje fazem isso. Mas Jesus continua. Então lhes recomendou, Jesus repreende o homem, volta para os seus discípulos e diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Jesus deixa claro que a vida, a maneira como essa pessoa vai viver, ou a importância da sua vida, não está definida pelo número de bens que ela tem, a conta no banco, ou o número de veículos, casas e tudo mais. Jesus continua dizendo, então ele lhes proferiu uma parábola para ensinar a respeito disso. Jesus proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Veja que Jesus vai contar a história, vai falar sobre o dinheiro. E diz que esse homem, então, tinha um campo, estava trabalhando, e o texto nos conta que o homem, por alguma razão, houve uma abundância excessiva, e parece-me aqui, pelo contexto, inesperada. Produziu-se mais do que esse homem esperava. O texto diz assim, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha aí que preocupação boa. O homem recebeu tanto e ele pensa por um instante e fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho. É como se alguém dissesse hoje assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer, eu recebi tanto que eu não sei nem onde guardar dinheiro, eu não tenho mais onde colocar, eu não tenho como estocar o que eu consegui. Olha, um grande problema aqui. Problema que muitos que estão nos assistindo gostariam de ter. Pastor, como eu gostaria de ter esse problema? Não saber o que fazer com o dinheiro. Mas o texto continua. E disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Olha aí, o homem falou, eu vou destruir o que eu já tenho e vou fazer armazém, eu vou providenciar um lugar maior para que eu possa estocar tudo o que eu conseguir. E então, depois de fazer tudo isso, olha o que o homem diz. Finalmente a aposentadoria, a tão sonhada aposentadoria chegou. Ele diz assim, descansa, come, bebe e regala-te. Sabe o que ele está falando, em outras palavras? Coloca o chinelão no pé, o pijama e vamos curtir a vida. Agora eu vou descansar, não tenho hora para levantar nem para dormir, vou passear, vou conhecer o mundo, vou frequentar lugares, vou a lugares que eu sonhei ir, vou a festas, vou a restaurantes. Gente, esse homem conseguiu tudo o que ele queria e falou, agora que eu cheguei nesse patamar, tive que derrubar o que eu tenho para construir algo maior. Agora, ele disse para si mesmo, minha alma, pode descansar, o seu futuro está garantido. Tudo o que você queria está consolidado. Olha, você não tem mais preocupação daqui para frente. É só desfrutar da vida pelos anos que Deus vai dar. E o texto continua. Versículo 20, Deus diz assim, mas Deus disse, louco,
Leu aí na sua Bíblia como Deus chamou ele? Mas como assim louco? Esse homem deveria ser chamado de previdente. Esse homem deveria ter sido chamado de sábio. Esse homem deveria ter sido chamado de muitas outras coisas. Mas louco? Por que um homem louco? Mas a perspectiva de Deus, da loucura desse homem, não estava só no fato dele ter gasto a sua vida para acumular riquezas, mas estava no fato de que esse homem acumulou riquezas para o futuro. E Deus então diz: surpresa, você não tem futuro. Surpresa, a vida acaba hoje. Não, mas como assim, Deus? Eu me preparei para o futuro. Lamento informar, você se preparou para algo que você não sabia se existiria ou não. Você investiu a sua vida, os seus recursos e as suas forças para garantir um futuro sem considerar que ninguém garantiu para você que você teria futuro. E Deus do céu diz: surpresa, a sua vida vai terminar hoje. E o texto continua dizendo assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Viu como Deus lida? Quando as pessoas começam a falar: estou fazendo meu pé de meia, estou garantindo o meu futuro, olha, na minha casa não vai faltar nada para os meus filhos, para os meus netos, já garanti tudo. Quem falou que o futuro está sob o seu controle? E esse homem que gastou a sua vida, gastou as suas energias, aos olhos do mundo, alguém diria, se fôssemos na nossa época, esse homem sairia na revista Forbes, esse homem sairia nas maiores revistas deste mundo, quem sabe como um multimilionário, alguém que considerado aos olhos humanos de pleno sucesso, alguém que ganhou tanto que não tem mais onde colocar dinheiro. Você conhece alguém, pessoas assim na atualidade? Que falam: nossa, esse homem tem tanto dinheiro, os bilionários mundo afora, eles têm tanta coisa que não tem mais onde colocar. E as revistas, as mídias, a televisão chamam essas pessoas de sucesso. Olha, legal, ela teve, é inegável que elas tiveram sucesso. A Bíblia não diz que esse homem não teve sucesso, mas a Bíblia chama ele de louco, porque Deus disse: o seu futuro não existirá, porque essa noite a sua alma será retirada de você. A sua vida vai ser tirada. E o que você acumulou vai ficar para quem? Assim é a vida daquelas pessoas que estão tão preocupadas com a comida, com a bebida e com a vestimenta. Estão tão ansiosos de garantir o seu futuro sem se aproximarem de Deus e perguntando: Senhor, haverá futuro? A Bíblia não é contra você ser previdente. A Bíblia é contra você colocar a esperança nisso. A Bíblia é contra você viver como se o futuro dependesse do seu braço, como se o futuro dependesse das suas oportunidades, do seu intelecto, da sua sabedoria. Veja, Deus pode tirar toda a sua riqueza hoje, como pode pegar uma pessoa pobre e colocar num trono. Ele faz o que Ele quiser. Tudo o que Deus quer é que você confie nele. E o texto continua dizendo mais, versículo 21, assim, louco, ou seja, Jesus chamou ele de louco, e diz assim: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Infelizmente, até mesmo no meio evangélico, há muitas pessoas que só entesouram para si mesmos. Estão correndo 24 horas do seu dia, do seu tempo, atrás de riqueza, atrás de fama e reconhecimento. Não gastam a mesma energia para as coisas de Deus. Os alvos de Deus estão muito longe dos seus objetivos. Há pessoas que gastam tempo para ganhar dinheiro, mas não gastam tempo para ganhar riqueza aos olhos de Deus. Passam o dia correndo atrás do dinheiro, mas não gastam nem 1, nem 10, nem 5 minutos para ler a Bíblia, para orar, para meditar a respeito dos valores. Investem só nessa terra, como se tudo que existisse estivesse aqui. Isso é loucura. E Jesus não quer que os seus discípulos sejam loucos. Então, se você está preocupado com o seu futuro, se você tem perdido o seu sono, se a sua ansiedade, se tudo que toma conta da sua vida, tudo que perturba a sua mente, são as coisas que estão aqui, a comida, a bebida, o vestimento, se você é assim, deixa eu dizer para você que mesmo sendo um servo de Jesus, ele olha para você e diz: você é louco. Quem garante para você que o que você está aguardando poderá ser desfrutado? O texto diz mais, versículo 22, então, olha só a transição. Você viu o contexto do que estava acontecendo? Então Jesus vira e fala assim, assim, então, no versículo 22 fala, Jesus então, dirigindo os seus discípulos, disse,
Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Entende qual é o contexto? Era a ganância, o desejo de garantir o futuro. Jesus falou, vocês não devem ser assim. Essa é a primeira ordem de Jesus. E quando Jesus diz que nós não devemos ser assim ansiosos, é a primeira coisa que você aprende nesse texto. E nos leva imediatamente a uma segunda lição. Você precisa entender aí no seu texto que existe uma outra lição. Olha o que Jesus fala. No próprio versículo 22, ele então agora faz uma explicação. Ele diz que nós não devemos ficar ansiosos pela vida, e ele dá uma explicação. Por que eu não devo ficar ansioso? Ele dá uma explicação simples, presta atenção. A vida é mais do que a comida, do que a bebida e do que a vestimenta. Vou repetir. Se ele deu para você a vida, por que ele não daria para você a vestimenta? Se ele te deu o principal, por que ele não te daria o acessório? Seria como se eu dissesse para minha filha assim, olha, parabéns, estou te dando um carro, mas não desse a chave. Faz sentido? Não faz sentido. Eu dissesse, olha, aqui está para você, esse carro é seu, parabéns, mas ela olhasse lá no carro, não tem volante. Não funciona assim. Se Deus deu a vida, que é essencial, juntamente com a vida, ele vai dar o acessório. Ele sabe que você precisa comer. E ele sabe que você precisa beber e você precisa vestir. E ele faz dessa maneira para mostrar para você o que é mais importante. A comida, a bebida ou o corpo? É óbvio que é uma pergunta retórica. E a resposta é o corpo. Então ele fala, se Deus já te deu o corpo, por que ele não te dará a comida e a bebida? Por que a sua ansiedade em relação a isso? Se ele te deu o corpo, por que ele não te dará a vestimenta? Então eu e você temos que lidar corretamente com o futuro. Isso nos leva à segunda ordem de Jesus. A primeira é, não andem ansiosos. Por quê? Porque o corpo, que é principal, já foi dado. Deus chamou e deu esse corpo. Ele dará juntamente comida, bebida e vestimento. Não seja uma pessoa ansiosa. Não confie no seu braço para garantir o futuro. Deus o garantirá. A segunda lição vem aí no texto. Ele diz assim, verso 24. Observai, nessa versão que eu estou lendo, diz os corvos. Em Mateus diz, observai as aves do céu. Então a segunda lição vai aparecer para você. Jesus nos diz em relação ao futuro, se você quiser aprender algo, você precisa observar a criação. Preste atenção, observe a criação. Por quê? Pois ela nos ensina lições preciosas. Você precisa observar a criação. Deus tem maneiras de se revelar a nós. Basicamente, ele se revela pelo que nós chamamos de revelação especial de Deus, que é a sua palavra, e a sua palavra fala da pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. É isso que salva, é revelação específica, a revelação da palavra de Deus que revela o Filho. Mas essa não é a única maneira que Deus nos ensina. Ele também nos ensina por meio da criação. O livro de Romanos, capítulo 1, fala assim que do céu a ira de Deus se manifesta contra as pessoas deste mundo. Por quê? Porque o que se pode conhecer de Deus, os seus atributos, o seu poder, são claramente manifestados, são manifestos pelas coisas que Deus criou. Então ele usa a criação. Então Jesus também usa a criação aqui para ensinar os discípulos. Se por um lado eu não devo ser ansioso, pelo outro lado Jesus fala assim, você precisa observar. O que eu devo observar? Olha como ele diz, observai os pássaros, os corvos ou as aves do céu. E aí Jesus diz, elas não semeiam, elas não ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus as sustenta. Veja que Jesus fala assim, olha, por favor, se vocês não conseguem acreditar nas minhas palavras, olhe diante de vocês o outdoor que eu ponho todos os dias. Olha para os pássaros não têm celeiro. Você não vê os pássaros plantando, mas Deus todos os dias alimenta os pássaros. Todos os dias, sem exceção, todos os pássaros do planeta Terra são alimentados. Não há pássaros que estão famintos. Deus está suprindo para eles. Eles não têm celeiros, eles não colhem, não plantam. Dessa maneira, você consegue perceber Deus mostrando para você a seguinte ideia. O próprio texto diz aqui, olha, vocês acham que vocês não valem mais do que os pássaros? Se Deus cuida de um passarinho, quanto é que custa um passarinho? Quanto é que custa um pardal? As minhas filhas, principalmente a Stephanie, ela quer que nós compremos um passarinho para ela aqui. Esses dias nós saímos para dar uma olhada nos pássaros,
para comprar alguns passarinhos. Há passarinhos que são um pouquinho mais caros que outros, mas você consegue comprar passarinho por R$30, até 150, R$200, depende das aves, mas estou falando de aves comuns. Mas há passarinhos que você apanharia com uma gaiolinha aí na sua casa. Quem aqui nunca fez a experiência de caçar passarinho? Jesus fala assim, olha, se um passarinho que pode ser comprado por uma moeda é alimentado por Deus, quanto mais você que é a imagem e semelhança dele, quanto mais você por quem o Filho veio a este mundo morrer. Será que você não consegue entender isso? Que há um valor em você? E porque esse valor inerente em você, porque Deus o ama e o fez na imagem e semelhança dele e o salvou para ser seu filho, você não acha que se Deus alimenta os pássaros, vai cuidar de você? Olha para as maritacas, aqueles que têm maritacas perto de casa, as maritacas gritam pela manhã, elas estão agradecendo a Deus pelo café da manhã, estão agradecendo a Deus a provisão que já foi dada. Então por que o desespero de você pensar, meu Deus, o que vai ser? Será que eu vou ter comida? Será que no futuro eu vou ter mantimento? Será que eu vou ter isso, vou ter aquilo? Jesus fala, olha para os passarinhos. Os passarinhos têm algo a te ensinar. Mas ele não manda só olhar os passarinhos, ele diz mais. Ele continua dizendo assim, versículo 25, olha para o passarinho, quanto mais vocês valem do que aves. Verso 25, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode aumentar um côvado ao curso da vida? Versículo 27, ele vai dizer assim, observai os lírios, eles não fiam e não tecem, ou seja, as plantas, os lírios, eles não estão tecendo, não estão trabalhando. E o texto continua, eu, contudo, vos afirmo, Jesus fala assim, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Prestou atenção nisso? Você tem ideia de quem é Salomão? De quem foi Salomão? Salomão foi o rei mais poderoso e rico que existiu. Não há outra riqueza como a dele. E o texto fala aqui, não de Salomão no começo do seu ministério, do seu reinado, mas o texto fala que Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio. E Jesus fala assim, o lírio, você tem ideia como é que Salomão se vestia? Qual era a riqueza? Fios de ouro, aparatos de ouro ali, seda, vindos de lugares do mundo. E Deus fala assim, olha, por mais glorioso que o rei Salomão tenha se vestido, ele nunca se vestiu como esse lírio, que nasce hoje e depois é jogado no forno, que dura um dia, 2. E por que Salomão, mas será que Salomão não podia se vestir com lírios? Se Salomão se cobrisse com lírios, ele também não seria como um lírio, porque ele só poderia se vestir com lírios mortos, lírios que foram colhidos. Uma outra coisa, Salomão tinha pessoas para o vestir, Salomão tinha pessoas para colocar os seus aparatos, mas esses lírios, Jesus fala, foram vestidos pelo próprio Deus. Foi Deus quem os vestiu. Ora, se Deus tece a vestimenta de um lírio que nasce num dia e morre no outro, será que Deus não vai cuidar de vocês? Será que vocês não valem mais do que os passarinhos e do que os lírios? Então ele está dizendo para nós, olhe para a criação, pare de ser ansioso relacionado ao seu futuro. Pare de ser alguém que acha que o seu futuro está na sua mão. E ao mesmo tempo olhe para a natureza, porque a natureza é um outdoor vivo o tempo inteiro. Você levanta pela manhã, abre a janela da sua casa e na janela de casa tem plantas. Quem sabe você, dona de casa, na cozinha da sua casa, quando você abre a janela tem flores ali. Aquelas flores estão ali sendo supridas, não foi você que supriu. O máximo que você fez é colocar água, se é que você colocou. Deus está vestindo aquelas plantas. Deus está alimentando os passarinhos, as maritacas, os pardais. Deus está alimentando todos. E não é você? Não é você alguém que vale mais do que esses passarinhos e do que esses lírios? Então Deus diz para você claramente, não fique ansioso. Não viva uma vida sem aprender com a criação. Viu como a palavra de Jesus nos ensina a lidar com o futuro? Ela nos dá uma perspectiva correta. Ela nos ensina como lidar. Mas eu preciso terminar mostrando para você algumas verdades importantes, algumas observações desse texto. Se por um lado, relacionado ao meu futuro, eu não devo ficar ansioso e eu devo observar a natureza e perceber o cuidado de Deus nas coisas pequenas, para mostrar que se Ele cuida das pequenas, vai cuidar de nós que somos mais importantes.
você precisa aprender algumas coisas. Por que então é? Qual é a razão por que eu não devo andar ansioso? Qual é a razão por que eu não devo me preocupar excessivamente com o meu futuro? Primeira razão aí, para você não se preocupar com o seu futuro, está relacionada no versículo 25. Jesus diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Na sua versão está côvado. Côvado é uma medida usada na antiguidade. O côvado era a medida entre o cotovelo e aqui alguns dizem que era o cotovelo e o pulso, outros dizem que era o cotovelo e a ponta dos seus dedos. Era uma medida que variava aí, que tinha uma variância de 45 centímetros. É por aí que seria o côvado. Mas Jesus não está falando sobre aumentar o comprimento da vida. Ele está falando, embora aqui seja uma medida métrica, ele está falando relacionado ao tempo. Quem de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um pouquinho a mais de tempo aos seus dias? Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão contados. Quem de nós pode acrescentar um dia a mais? Eu sei que você deve cuidar da sua saúde, você vai se esforçar para isso, é verdade. Mas deixa eu dizer para você que por mais saudável que você esteja, você vai morrer exatamente no dia que Deus planejou. Deus tem os seus dias contados. E com isso não estou dizendo para você, então vou largar da minha vida, já que eu vou morrer de qualquer jeito. Não estou falando disso, porque existe uma responsabilidade dada a você também. Existe um dia para você morrer, mas existe uma forma como você vai chegar até aquele dia. E a sua responsabilidade é zelar da sua saúde para que você chegue nesse dia bem. Mas qual de nós, por mais preocupado que esteja, vai aumentar, vai viver um minuto a mais? Quem já conseguiu? Você já esteve perto de pessoas no hospital, pessoas doentes, quem sabe em fase terminal. Elas conseguiram aumentar um pouquinho do tempo delas? Ah, mas se ligar nesse equipamento? Não. Quando chegar a hora de partir, ligado em equipamentos, tomando medicamentos, fazendo tudo o que as pessoas ensinam, que os médicos orientam, essa pessoa irá partir. Você precisa entender. E a observação que eu faço para você, aparece aí para você. Lembre-se, a nossa ansiedade não aumenta o tempo de vida. A ansiedade, ela não lida, não faz com que você viva mais. Pelo contrário, ela rouba de você o presente. Preocupar-se muito com o futuro faz com que o seu presente seja um presente doentio. Pare de acreditar que você sendo bem ansioso, você então vai viver mais, vai aumentar, vai mudar. Não. Pelo contrário, você está estragando o seu presente. Há uma segunda observação que eu quero dizer para você relacionado a isso. Por que eu não devo andar ansioso? Porque a ansiedade é uma marca das pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que não conhecem a Deus têm essa tendência de ter uma vida profundamente ansiosa. Olha o que diz o versículo 29 e o versículo 30. Ele diz assim: não andeis ansiosos, pois a indagar o que haveis de comer e beber, e não vos entreguei essas inquietações. Verso 30 diz assim: porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Veja, pessoas que não conhecem a Deus, essas são as pessoas que vivem inquietas com essas coisas. Prestem atenção, ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas, desde as culturas sumérias, babilônicas, gregas, romanas, egípcias, por onde você passar mundo afora, o medo do futuro, o medo do amanhã fazia com que as pessoas caíssem em profunda incredulidade. Sabe o que fazia as pessoas adorarem a Deus, as divindades do passado, não ao Deus da Bíblia? Cada cultura tinha a sua divindade. Você vai encontrar diversos deuses. Ao longo da história, em cada cultura, você vai encontrar deuses relacionados à fertilidade. Há muitas culturas que buscavam deuses porque falavam assim: se nós não procurarmos Deus, o nosso rebanho não vai ter fertilidade, o nosso rebanho não vai aumentar. Outras pessoas buscavam deuses da fertilidade, cultuavam esses deuses, dizendo assim: se eu não cultuar esses deuses, a minha esposa não terá filhos, o nosso povo não crescerá. Então é comum você encontrar pessoas que com medo do futuro se tornavam idólatras. Pessoas com medo do amanhã que então começavam a vasculhar certas coisas atrás de divindades com puro interesse. Eu preciso adorar essa divindade para que ela me dê algo em troca. Existiam deuses que cuidavam da chuva. Então as pessoas cultuavam a certos deuses para que chovesse sobre a terra. Há deuses que controlavam os mortos. Então vamos cultuar esses deuses para que esses deuses então
cuidem dos que partiram. Há deuses que cuidavam, por exemplo, das doenças. Vamos cultuar a esses deuses para que as doenças, então, sumam. Há diversos tipos de deuses. Na época de Abraão, existia uma deusa chamada Inanna. Inanna era uma deusa que cuidava, por exemplo, da fertilidade e também da vegetação. Então, é ela que mandava as chuvas, ela que abençoava. Era assim que o povo de Abraão, e o próprio Abraão, como pagão, cultuavam deuses desse tipo. Deus, então, busca Abraão para transformá-lo em um homem separado dessas coisas. Os deuses estão aí. Você tem um deus chamado Enlil. Enlil era um deus da cultura lá dos babilônicos. Era um deus, por exemplo, que foi ensinado que ele mandou o dilúvio aqui na terra porque os homens aqui da terra faziam muito barulho. Havia muita barulheira aqui, muita festa, tal. Então esse deus Enlil derrubou o dilúvio aqui e matou todo mundo. São coisas assim. Isso em todos os lugares, até na nossa cultura brasileira, há uma tradição entre os índios Tupi. Por exemplo, eles cultuavam uma deusa, a deusa Mani. Conta-se a história que o pajé, o chefe, o cacique aí da aldeia, melhor assim dizendo, a sua filha misteriosamente aparece grávida. E ele então fica muito bravo, muito furioso, porque a sua filha tinha desonrado a ele, ele decide sacrificar a sua filha por causa dessa afronta. Acontece que, segundo a história diz, enquanto esse cacique está dormindo, ele tem um sonho no qual aparece um homem vestido de branco dizendo para ele, olha, não sacrifique a sua filha. Por quê? Porque a sua filha está grávida de uma menina. A sua neta vai nascer e a sua neta tem um papel muito especial no meio da aldeia de vocês. O cacique então obedeceu, não mata a sua filha, não sacrifica a sua filha porque estava com raiva dela ter engravidado. Ela dá à luz, nasce uma menina. E toda a aldeia fica surpresa porque essa menina nasce, diferente da pele vermelha dos indígenas, ela nasceu com uma pele bem branquinha. As pessoas acharam estranhas, mas como o cacique tinha tido aquela visão, todo mundo respeitou e com o tempo a menina passou a ser amada, respeitada e querida naquela aldeia. Acontece que num determinado momento dessa vida comum daquela aldeia, a menina adoece misteriosamente e ela morre. Ela morre, ou melhor dizendo, não ela adoece, ela morre misteriosamente sem ter adoecido. A aldeia então fica aos prantos, as pessoas ficam tristes, elas pedem de todas as suas divindades para que a menina voltasse a viver, mas não volta a viver. Então essa menina é levada para a Oca, para o centro comunitário ali principal da aldeia, e ela é sepultada naquela oca. E a vida continua. Mas passados alguns dias eles perceberam que do chão daquela oca nascia uma espécie de raiz, uma raiz diferente, e eles então, quando começaram a puxar as raízes, descobriram uma planta que eles desconheciam, que era escura por fora, mas por dentro muito branquinha. E eles então, ao quebrar aquela raiz e perceber que aquela raiz era branca por dentro, eles entenderam que aquela era a Mani. Então eles começaram a cultuar a Mani. E Mani que havia nascido na oca. Então você tem a manioca. Já sabe o que é isso, a manioca? Eles começaram a saudar a manioca. Não foi só a nossa ex-presidente que fez isso, mas eles passaram a saudar a manioca. Por que eles cultuavam, então, a Mani, a que deu origem à mandioca? Por que eles faziam isso? Porque a partir daquele dia, cultuando essa divindade, eles não teriam mais fome. E olha, quando nós perdemos a esperança em um Deus que controla o futuro, nós nos tornamos pessoas idólatras. Deus não é assim. Deus não quer que você o busque por interesse. Deus não quer que você seja incrédulo. Ele sabe, a Bíblia diz, Jesus fala assim, versículo 30, não seja como gentios que procuram por essas coisas, têm interesse em agradar divindades para receber essas coisas. Por que eu e você não temos que fazer isso? O versículo 30 termina dizendo, o vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Deus sabe que você precisa de comida, vestimenta, bebida. Deus sabe que você precisa de saúde, de trabalho. Ele sabe. Ele não está interessado que você o busque por interesse. Ele quer que você o busque por amor. Deus não quer que você se preocupe com o seu futuro, porque o futuro pertence a Ele. Pessoas que não conhecem a Deus são pessoas ansiosas. A ansiedade é uma marca própria de quem não conhece a Deus. Você quer ter essa marca? Não seja assim. Há um outro aspecto que você
E aí você depois pode pesquisar a respeito de outros deuses, você vai encontrar deuses, Tamuz, aparecem lá em Ezequiel 18, conhecido como Deus da Muse, e todos os outros aí que você poderia fazer uma pesquisa para conhecer mais. Pessoas que, por fim, aí estamos caminhando, porque eu não devo ser ansioso, pois a ansiedade é uma marca de pessoas que têm prioridades erradas. O versículo 31 diz assim: buscai antes de tudo o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Pessoas deste mundo estão atrás de comida, bebida, renda, garantir o futuro. Isso é uma marca de pessoas equivocadas, prioridades erradas. Qual é a sua prioridade? O que Deus quer que você busque? Deus quer que você trabalhe? Sim. Deus quer que você seja previdente? Sim. Mas Deus não quer que o alvo da sua vida seja o dinheiro, nem a sua própria manutenção. Deus quer que você se esforce para buscar algumas coisas. O texto paralelo de Mateus, que está lá em Mateus 6, 33 e 34, vai dizer assim: antes de tudo, o que é que eu devo buscar? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. É o reino de Deus que tem que ser o seu alvo. Você precisa submeter a sua vida. O que é buscar o reino de Deus? É você levar a sua vida, a sua profissão, o seu trabalho, o seu casamento, os seus filhos debaixo do reinado desse rei. Então para de buscar as suas coisas, só os seus alvos. Você está perdendo o seu sono por causa do vírus? Está perdendo o seu sono porque você não tem dinheiro? Está errado. Você deveria perder o sono, acordar falando: Senhor, como eu faço para que o teu reino faça a diferença? Como eu faço para que a minha família se harmonize debaixo do teu reino? Porque há áreas da sua vida, da sua família, que não estão debaixo do governo dele. Então pare de ser como as pessoas deste mundo. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? É submeter a sua vida à obediência. Coloque a sua vida debaixo da obediência a ele. Pare de ser como uma pessoa desobediente, desregrada. A Bíblia tem respostas para o futuro e o futuro pertence ao nosso Deus. O futuro está nas mãos dele. A última lição aí: pessoas, por que eu não devo me preocupar com o futuro? Por que eu não devo ser ansioso? Pois a ansiedade é uma marca de pessoas que pensam, que acreditam que controlam o futuro. E aqui eu deixo aqui Lucas um instante e só vou citar para você Mateus 6, 34. Ele fala assim, basta cada dia, o próprio texto de Mateus vai trazer luz dizendo para nós assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E ele fala: essas coisas, comida, bebida e vestimento, serão acrescentados. E ele fala assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Não ache que você está controlando o futuro. Os problemas do futuro são reservados para o futuro. Quando eles chegarem, você lida com eles. O seu problema é lidar com o hoje. Será que eu vou ficar doente? Não é da sua conta saber disso. Da sua conta é saber o que você vai fazer agora. Será que no fim do mês eu vou ter dinheiro? Já chegou o fim do mês? Hoje você tem? A sua preocupação é com o hoje. O hoje é o presente. Deus te deu o agora. O futuro pertence a Ele. Pessoas que são incrédulas, pessoas deste mundo, elas acreditam que controlam o futuro. E como tem crente tolo, como tem crente fraco, que acredita que está controlando alguma coisa. Por isso essa pandemia é boa nesse sentido. Ela ensinou para todo mundo que você não está no controle de nada. Não é você que controla. Deus está controlando todas as coisas. Eu disse na terça-feira, o mundo tem um ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas esse ditado não é bíblico. A palavra de Deus disse: deixe para amanhã. Deixe para amanhã o que é de amanhã. E cuide do que é hoje. Cuide do que pertence ao hoje. Esse é o seu papel. Entende? O futuro está nas mãos de Deus. Como eu lido com o futuro? Eu lido com o futuro não sendo ansioso. Eu lido com o futuro aprendendo com a natureza. Eu lido com o futuro entendendo que Deus está controlando todas as coisas. Eu não vou ser como os incrédulos. Que Deus te ajude. Que Deus te dê uma perspectiva diferente no meio dessa pandemia. Aprenda. Saia dela melhor. Não saia dela igual. Que Deus te ajude a trabalhar na sua vida essa área tão importante de depender dele relacionada ao futuro. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque a sua palavra oferece respostas, ela ajuda o seu povo a olhar de maneira adequada para o futuro.
Nos ajuda, Deus, nós temos tanto que aprender, nós estamos tão preocupados com o amanhã que não vivemos o hoje. Nós nos preocupamos tanto com o futuro e nem sequer sabemos se esse futuro está preparado para nós ou não. Nos preocupamos com coisas que nem aconteceram. Como somos tolos. Como há crentes neste mundo que não crescem. Senhor, ajuda a sua igreja a não ser um berçário. Ajuda a sua igreja a ser um ambiente onde as pessoas podem chegar como os bebês, mas que elas amadureçam. Ajuda o seu povo a reconhecer que o Senhor está no poder, no trono, tem o controle de todas as coisas. Teu é o poder, tu é a glória. O Senhor decide, o Senhor define. Não é o vírus que está no trono. Não é a incerteza que está no trono. O Senhor faz todas as coisas conforme o bom propósito do seu querer. O Senhor está no céu e tudo faz como lhe agrada. Curve-se diante do Senhor toda a terra. Silencie-se diante do Senhor todos os homens. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança, para que o mundo perceba que nós não somos incrédulos, que nós confiamos em Ti. Muito obrigado por essa noite, pela Sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique na graça do Senhor. Vamos ouvir ainda algumas canções. Que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal. E eu continuo fazendo um apelo para você. Se você é um crente, ajude a sustentar as igrejas bíblicas. Ajude a sustentar essa igreja para que esse trabalho continue indo adiante. Ótima semana para você. Logo, logo vamos nos encontrar, se assim Deus permitir. Fique na graça do Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Estamos encerrando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana.
Oramos para que o Senhor nos guarde em meio a essa hora tão difícil. Não tenham medo, não estamos sozinhos. Lembrem-se do que Davi nos diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. Fiquem firmes no Senhor.